Vamos lá, voltar a trabalhar nesse negócio. Tirei 2 dias de folga aí, já tô me sentindo um vagabundo. Embora a derrota do Bolsonaro nas urnas seja definitivamente um alívio, eu ainda estou um pouco apreensivo em relação à, digamos, saúde política do nosso país. E eu vou explicar por quê. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Izzy Nobre, como disseram por aí, o Leão Lobo da internet. E eu me sinto muito honrado que você está gastando aí 10 minutinhos do seu dia para passar comigo. Por isso, eu vou ter que pedir que você, por favor, engaje com o conteúdo. Eu passei um bom tempo distante. Essa ausência de produção faz com que o YouTube basicamente destrua o canal. Então, eu peço que você engaje com o conteúdo para que a gente possa reconstruir essa pequena plataforma que eu construí aqui. Deixa um comentário, se inscreva se você ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder nenhuma atualização do canal. E o principal, deixa um joinha. Essa é a melhor forma que você pode ajudar o meu canal. O joinha comunica ao YouTube que você ainda se interessa no meu conteúdo e, mais importante do que isso, esses joinhas fazem com que o YouTube recomende os meus vídeos para pessoas que têm um perfil de navegação aqui no site similar ao seu. De repente foi assim que você achou meu canal, o YouTube recomendou um vídeo meu. Então, para que isso continue acontecendo, por favor, deixa o joinha. Geralmente a proporção usual de joinhas é 10% das visualizações, porque eu fico aqui pedindo para vocês e vocês me ajudam bastante. Ultimamente a proporção tem sido mais de 20%, 25% e eu gostaria de continuar com isso aí. Enfim, chega de firula, vamos ao assunto do vídeo. O Bolsonaro perdeu, e não apenas perdeu, mas saiu fora do Brasil. E ele foi embora a despeito do fato de que milhares, talvez milhões dos seus apoiadores pediam ativamente um golpe de Estado para que o vagabundo fosse mantido no Palácio da Alvorada. Os apoiadores do Bolsonaro passaram aí 2 meses fazendo cosplay de soldado, né, prestando continência, marchando tudo errado, desfilando com bandeiras, berrando na frente dos quartéis pro desagrado dos militares que estavam lá. Foi um festival de histeria coletiva que eu acho, sinceramente, que a classe dos psicólogos e psiquiatras do Brasil poderiam analisar como um dos maiores exemplos de histeria coletiva que o nosso país já viu. O que eu quero dizer com histeria coletiva? Nessas reuniões da terceira idade, na frente dos quartéis, era comum uma dessas pessoas soltar algum fake news absurdo, como o Lula acabou de ser preso, o STF acabou de ser dissolvido, eles falavam, a fraude acabou de ser provada, Alexandre de Moraes foi preso, e aí aquilo se espalhava entre o grupo e todos eles começavam a gritar efusivamente, celebrando a notícia falsa, começavam a orar e falar em línguas em alguns casos até, porque a interseção entre fanáticos pelo Bolsonaro e fundamentalistas cristãos é basicamente um círculo. E não é por coincidência, mas esse é assunto para outro vídeo. Vale lembrar que o Bolsonaro recebeu mais votos em 2022 do que tinha recebido em 2018, mas é importante também ressaltar que isso foi porque dessa vez ele tinha todo o maquinário estatal para ajudá-la a fazer campanha. E campanha baseado em intimidação em muitos casos. Além desses mecanismos estatais para fazer campanha, o Bolsonaro também teve apoio de empresários que em alguns casos foram aos seus funcionários aterrorizá-los, fazendo ameaças de que não, se o Lula for eleito, vocês vão perder isso aqui, vão perder isso aqui. E é importante ressaltar que eles certamente não acham que estão fazendo ameaças diretas. Eles provavelmente pensam que estão apenas alertando sobre os possíveis perigos econômicos que uma presidência Lula significa. Só que você tem que entender que, na prática, se o seu chefe está dizendo se vocês votarem para esse cara vai acontecer isso aqui, vão perder emprego, o salário vai diminuir, sei lá mais o quê, é basicamente uma ameaça. Isso vindo de alguém com poder sobre alguém, soa assim como uma ameaça. E por que eu estou um pouco preocupado? Eu não estou tão otimista assim com a derrota do Bolsonaro. Porque, como a gente viu, vários parlamentares bolsonaristas se elegeram e se reelegeram nessas eleições. O Lula vai enfrentar muita oposição porque o bolsonarismo como movimento, ele não morreu. Eu diria até que essa derrota do Bolsonaro radicalizou mais ainda a sua base mais fanática. Inclusive, a gente teve, como eu já cobri aqui no canal, alguns casos de tentativa de terrorismo. Teve aquele cidadão lá, o empresário do Pará, que foi preso porque tentou explodir um caminhão de querosene no aeroporto internacional de Brasília. Isso dá muito medo, mano. Teve aquele outro evento em que alguém sobrevoou com um drone sobre um comício lá do Lula e o drone tinha sido... era um drone usado para agricultura e aí ele tinha sido modificado para borrifar urina e fezes na população lá. Então, me parece que esse segmento mais radical
dos apoiadores do Bolsonaro, eles viram a iminente derrota do seu mito como uma carta branca para agora apelar de qualquer maneira. E, cara, eu vou te falar, essa convulsão social que aconteceu é assustadora de presenciar. Eu estava vendo bastante vídeos das reações dos bolsonaristas furiosos porque o mito perdeu as eleições. E é histeria, é realmente histeria, dá medo. Começou engraçado e agora começa a dar medo. E esse que é o real problema. A gente sabe muito bem que o ambiente que proporcionou a ascensão do bolsonarismo é primariamente de preconceito. Eu sei que tem gente que entende relativamente pouco de política, mas só de ouvir um cara indo contra o que a gente tem visto ultimamente, a gente tem vivido uma era de um pouco mais de tolerância, de aceitação e tal. Então, muita gente, só de ver um cara em posição de poder se rebelando contra aquilo e mostrando-se racista e preconceituoso e homofóbico e todas essas outras coisas, tem gente que olha pra esse cara e fala, ele pensa que nem eu, vou votar nele a despeito de qualquer outra coisa. Tudo mais que apareça depois, os inúmeros indícios de envolvimento da família Bolsonaro com milícias, com corrupção, rachadinha e tudo isso, nada disso importa. O fato de que esse cara é um espelho para um certo segmento muito preconceituoso da população brasileira, um segmento que se rebela contra progresso social e esse tipo de coisa, isso é preocupante, cara, porque essas pessoas não vão mudar de ideia só porque o Bolsonaro perdeu. Talvez eles agora elejam pessoas ainda mais extremas que venham aí na rebarba do Bolsonaro. Tem várias figuras políticas que se elegeram durante esse momento propulsionadas pelo bolsonarismo, e essas pessoas agora, né, que o Bolsonaro está distante da política, vamos ver quanto tempo ele vai ficar distante da política, né? Seus filhos ainda estão aí, ativos na política, então, e não se engane, se qualquer um dos filhos do Bolsonaro acabar se elegendo como presidente, que é possível que eles tenham essas aspirações, na prática seria o Bolsonaro eleito de novo, porque a lealdade dos filhos do Bolsonaro ao seu pai é plena, é completa. Então é preocupante que esses caras ainda exerçam influência política no Brasil. A gente precisa estar vigilante, a gente precisa se opor de forma enfática, de forma inteligente ao tipo de coisa que permitiu que o Bolsonaro se tornasse presidente do nosso país. A gente tem que estar de olho nas baboseiras que os nossos pais e avós e tios compartilham. A gente tem que entender bem essas coisas para que a gente possa chegar lá no ato e cortar esse tipo de coisa pela raiz, explicar por que aquilo está errado. A gente tem que melhorar a forma como a gente se comunica com esses nossos parentes mais velhos, que são mais inclinados a cair no canto de sereia de um vagabundo, genocida, preconceituoso, que se valeu desse espírito preconceituoso que ainda está, infelizmente, muito presente na nossa sociedade para se tornar presidente, mano. A gente sabe que o Bolsonaro se elegeu presidente não a despeito de certas falas preconceituosas, mas por causa delas. E é isso que me preocupa. Enfim, o que você acha sobre isso? Coloque aí embaixo nos comentários. Eu detesto que esse vídeo tenha esse tom um pouco pessimista, mas é porque é preciso ser vigilante, cara. Eu não acho, de verdade, infelizmente, que o bolsonarismo vai morrer apenas porque o Bolsonaro perdeu a presidência. Eu duvido muito. Então, a gente precisa ser vigilante. E a oposição, eu quero ressaltar isso, tem que ser inteligente. Você ir lá, apontar pro gado, rir e tal, eu sei que isso é catártico, eu sei que isso libera uma certa tensão e tudo mais, mas a gente tem que ser melhor do que isso. Isso, por si só, não vai derrotar o bolsonarismo. É importante lembrar disso. Enfim, o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários, deixa seu joinha. E aí, gente, vou ficando por aqui. Ô, Marcelo, você achou que eu ia esquecer de te chamar pra dar o joinha aí? Para de ver essa porra com o podcast, deixa o joinha, Marcelo. Vou ficar com raiva se você não der o joinha, Marcelo. Marcelo de São Paulo, é você mesmo. É você mesmo. Deixa o joinha aí. E aí, gente, vou ficando por aqui e até a próxima. Se não passar esse negócio, os lábios ficam tudo estourados aqui. Muito ressecado. O clima aqui. Vou botar o DeLorean aqui assim, ó. Eu compro esses negocinhos, né, pra enfeitar, as coisinhas nerd, referências e tal. A galera às vezes nem percebe, velho. Mó desperdício, tá aí, ó. Aí agora tá bonitinho. O 3DS aqui, o DeLorean ali. Vou deixar a porta aberta aqui. Deixa a porta aberta? Deixa a porta aberta, vamos lá.